exterior, inclusive de empresas do exterior, como tem sido comprovado por várias reportagens de importantes jornais do Brasil e do exterior, ela se dá produzir um determinado debate, que é o debate moral. Enquanto nós ficamos presos no debate meramente moral das coisas, nós não prestamos atenção para a agenda política dos candidatos. A agenda política dos candidatos. Ora, se nós pegarmos todos os vídeos do candidato Bolsonaro, por exemplo, o que ele tem defendido para o Brasil? Primeiro que ele vai mandar prender ou exilar quem discordar dele. E aí não é só o vermelho, não, é quem discordar. Basta ver, por exemplo, uma manifestação que teve na sede da CNBB, da Conferência Nacional do Brasil, contra os bispos brasileiros, que ao longo da história têm tomado posições em defesa dos mais pobres, dos mais humildes. Segundo, que tem dito que os principais assessores do candidato têm defendido a invasão de países amigos, da Venezuela. Nós estamos em paz com os vizinhos, nós vivemos em paz com eles. Cada país tem que resolver o seu próprio problema. Esse é próprio das tradições entre os países. Nós vivemos em paz com os vizinhos, a quem interessa a guerra. A quem interessa produzir um inimigo interno e um inimigo externo. Ou então, por exemplo, que o próprio vice do candidato Bolsonaro defende o fim do 13º salário. Há o risco em relação à reforma da Previdência e à aposentadoria das pessoas. Você que está em casa ouvindo, como é que ficaria você sem o seu 13º salário? Você sem a sua aposentadoria? Você sem a sua liberdade de expor seu pensamento e a sua opinião? Então me parece que nós temos que atentar para que os candidatos efetivamente estão propondo. E é nesse sentido que, nesse momento, a candidatura do Haddad é uma candidatura que, mais do que ser a candidatura de um partido, é uma candidatura de todos que abraçam a ideia da democracia, que todos que defendem a aposentadoria, de todos que defendem o 13º salário, de todos que defendem os direitos fundamentais. Porque não temos que diferenciar o que é um candidato à presidência da República e que é um candidato que se apresenta como pretenso candidato a ditador de um país. Só existe democracia com liberdade, com respeito à Constituição, com respeito às regras do jogo. E mais ainda, é inadmissível que, com o processo eleitoral, se estimule um sentimento de medo nas pessoas e de ódio. E muito desse medo e desse ódio é provocado pela essa onda de fake news. Porque o primeiro efeito dessa onda de fake news foi criar a legitimidade das fontes. Quer dizer, sempre nós tínhamos as fontes, que eram as principais emissoras, os principais jornais, agora há uma onda de fake news por WhatsApp, e aí eu recebo, passo para outro, e aí no final nós estamos brigando, porque eu que sou a fonte de informação. Tem um dado curioso, professor, que hoje é uma tela do Gracifoco, a gente tem rapidinho uma telinha com uma tela do Gracifoco. O Gracifoco, a gente checaram informações que utilizam fontes verídicas, né, os jornais, Folha, Estadão, Globo, TV Difusora, enfim, e a partir disso produziram fake news, né, como sendo esses jornais como uma fonte, digamos, precursora disso. 123 foram identificadas, né, com esse tipo de coisa. 104 delas beneficiavam o candidato do PSL. Quer dizer, o capitão é o beneficiário de 104 fake news que em algum momento utilizou, né, o nome dos veículos, né, postos no Brasil para difundir mentira e verdade. Tem uma série de mentiras que circulam hoje nas redes sociais. Algumas já circulam já há anos. Uma, por exemplo, dizer que o filho de Lula é dono da Friboi. Quer dizer, basta uma pesquisa no Google e você vai identificar quem é o dono da Friboi, porque é filho da Oi. Friboi que pagou ao candidato do PSL R$200 mil, né, ele admitiu que recebeu menos porque ele era do baixo clero na Câmara. Exatamente, não foi do filho do Lula, foi do dono da Friboi, né? Ou então, recentemente, a história do kit gay. Né? O problema é que tem um professor do Brasil, e esse kit gay tem um professor do Brasil, e todas as fotos que foram apresentadas não são de livros produzidos no Brasil. Então me parece que é uma tentativa de provocar o medo nas pessoas, o medo de que vai se destruir família, que vai se destruir igreja, e com isso criar um clima de pavor e de ódio nas pessoas quanto àquele que parece ser um monstro. Né? Porque quando a gente produz um monstro, o que a gente está fazendo é desumanizando as pessoas. Ou então achar que todas as mazelas do Brasil têm um único responsável. E de se criar um efeito mágico que se precisa de um salvador da pátria para nos livrar deste monstro. Isso faz parte de estratégias próprias, de táticas próprias de guerra psicológica, que são aplicadas a uma campanha eleitoral. O que é bastante grave, que em vez de se fazer um debate, se tenta criar um clima psicológico no Brasil de pavor, de medo, e de terror, de produção de um ódio contra o outro, porque cria desconfiança, fica com medo do outro. Tem um episódio que eu acho fantástico. Por exemplo, uma das acusações que se fazem ao candidato Haddad
é que ele vai fechar igrejas. E quem for fizer qualquer pesquisa vai perceber que quem consolidou as políticas de liberdade religiosa no Brasil foi o presidente Lula. Inclusive no encontro com as principais, anunciou inclusive as medidas legais, tendo presente as principais lideranças religiosas do Brasil, liderança das igrejas evangélicas, das igrejas reformadas, da igreja católica, de outros cultos que estavam presentes e que apresentou. Ora, nós vivemos o período mais longo de liberdade no Brasil. Isso é uma conquista importante do povo brasileiro. Nós somos um país da maior diversidade religiosa, de crença. E o grande florescimento religioso no Brasil se deu exatamente nesse período de liberdade, não foi na ditadura. Não foi na ditadura que se deu o florescimento religioso no Brasil. Foi exatamente no período da liberdade em que as pessoas puderam livremente expressar a sua crença, o seu modo de crer em Deus, e com isso cada um pôde organizar a sua comunidade religiosa, a sua igreja e crescer. Ora, é na liberdade. Sem liberdade, não tem liberdade de crença. É isso que é a questão fundamental. Então se tenta atribuir um candidato que é pura mentira. E aí vai se eleger, vai se decidir a eleição na base da mentira. O que resultará de uma eleição baseada na mentira? Professor? Aí, galera. Esse aí é o presidente que vocês vão querer, né? Bolsonaro aí na presidência. Está tudo aí, ó. Está tudo aí na entrevista aí, ó. Preste bem atenção, quem vocês vão colocar, quem domingo vocês vão votar na urna. Nenhum dos dois presta, mas eu sou mais anti o Haddad do que o Bolsonaro.